De volta com o nosso Você Bonita para um papo super legal. Será que vale tudo para emagrecer? Vamos discutir, vamos pensar, vamos colocar o assunto aqui para todo mundo participar. Com ela, mais uma vez, nossa nutróloga querida, doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Oi, Carol, que ótimo. Todo mundo no vestidinho básico hoje, gente. Eu falo, a gente tem uma conexão aqui, eu e convidados, que é muito legal. A doutora também está elegantérrima, como sempre, para discutirmos isso, né? Até que ponto algumas questões aí vão valer a pena pensando no emagrecimento? Não, com certeza. Ainda veio aquela polêmica toda do Oscar. Das Kardashian, que emagreceram muito rápido, só para entrar no vestido. Vale a pena? Você pode emagrecer rápido e saudável, Carol? Hoje o conceito de emagrecimento mudou muito. Antigamente emagrecer era o quê? Subir na balança, tô menos pesada, tá? Hoje em dia não, é mudar a constituição corporal, perder gordura e ganhar músculo. E às vezes isso não se reflete na balança, se reflete sim nas medidas. Por isso que um tratamento adequado, por isso que entender o corpo é tão importante. Porque se a gente conseguir fazer isso, o emagrecimento vai ser duradouro. Tá? Então, por que não vale a pena qualquer coisa? Porque às vezes essas dietas malucas, reduzir muito algum nutriente, vai fazer com que você perca musculatura e fique pior do que no começo, Carol. Tá. No fundo, o emagrecimento inteligente e saudável é manter massa muscular ou aumentá-la. Hoje em dia a gente está querendo aumentar a massa muscular, deixar seu corpo gastando mais, aumentando o metabolismo, porque o metabolismo é isso, né? Quanto seu corpo gasta todos os dias para viver. Então, quanto mais massa magra, quanto mais músculo, mais eu posso comer, porque meu corpo vai gastar aquela caloria. Então, não precisa de tanta restrição. Mas isso, o que acontece, Carol? Vamos pensar numa analogia muito simples. É importante eu falar isso para vocês entenderem o resto. Comida. Tem uma aguinha se quiser. Comida é energia, tá? Então, a gente pensa na gasolina. Músculo, um motor. Dando gasolina, o motor vai indo rápido. Tirando gasolina, esse motor vai andando bem devagar, lento, tá? Até chegar um momento que o nosso cérebro vai mandar uma mensagem assim: eu tenho tão pouca energia que esse músculo está sendo perigoso. Entendi. Se eu precisar gastar muita energia muito rápido, eu vou morrer, porque eu tenho que caçar, não vai dar tempo de eu ter esse estoque. Entendi. Seu cérebro manda queimar esse músculo, gastar esse músculo em forma de energia para manter a vida. Porque com pouco músculo eu preciso de pouca energia para viver. Perfeito, entendi. O que acontece? O que é o rebote? Você volta a comer, você entra ali no supermercado, teu corpo está com pouco músculo, você come e essa energia vira gordura, Carol. Então porque ele ficou tanto tempo querendo aquilo que não estava entrando, né? Que ele estoca. Ele estoca. Isso é o grande rebote, que a gente fala, o engordar, e a gente engorda às custas de coisa ruim, de gordura, não de musculatura. Perfeito. Então aí agora a gente entra nessas dietas loucas, no que fazer para emagrecer. Será que funciona? Vamos entender. Tem uma primeira aqui, vocês vão dizer, hein? Vale a pena cortar o glúten sem ter doença celíaca? Então, o glúten virou a vedete de todos os problemas. Irrita, inflama, tará. Mas o glúten engorda? Não. O glúten sozinho, Carol, não engorda. O glúten é uma proteína, tá? E é uma proteína que está em alguns grãos. Quando a gente corta o glúten, a gente corta aquele pãozinho, a gente corta o macarrão, que é fonte de carboidrato e de altos índices glicêmicos. Toda vez também que a gente vai pensar em engordar, a gente tem que pensar nessas duas situações. Existem alimentos que têm alto índice glicêmico e baixa caloria. Esses alimentos, por exemplo, melancia. É verdade. E existem alimentos que têm alta caloria e baixo índice glicêmico. Exemplo, abacate. Engordam, todos dois podem engordar, mas cada um do seu jeito. Um fornecendo açúcar muito rápido, outro oferecendo energia muito rápido, mas às custas de gordura, não do açúcar. Perfeito. Tá? Onde a gente coloca o xizinho só para o pessoal entender? Vamos entender nesse. É esse. Então não vale a pena. Não vale a pena simplesmente cortar o glúten. Vale a pena
cortar os carboidratos e cortar altos índices glicêmicos, visto que a gente não está gastando isso tudo. Entendi. Carboidrato é fundamental para a vida, só que a gente não precisa de muito. A gente precisa de muita energia quando a gente gasta muita energia, Entendi. tá? E só o glúten não é o nosso vilão. Então, só o glúten não é o vilão, a não ser que seja celíaco, como você A não colocou. ser que seja celíaco. Próximo, olha lá. Será que vale a pena optar pelas dietas líquidas? Então, quando a gente opta por dietas líquidas, a gente tem que pensar uma coisa. A gente não está estimulando o cérebro para saciedade, que o mastigar é muito importante. Então, a gente não está criando bons hábitos. Tá. A gente não está fazendo uma dieta para a vida, tá, gente? Que isso é muito importante também. A gente está restringindo o nosso corpo de fibras. Então, os líquidos, eles têm alto índice glicêmico. Na maioria. A maioria. E não é uma sucos. coisa que dá para levar para sempre, né, doutora? Não, você não dá. vai viver tomando shakes, tomando só sucos. A gente precisa de muito mais que isso. E a gente acaba também diminuindo nossa ingesta de proteínas, que as proteínas normalmente são mais sólidas e mais sacetogênicas. Mesmo que nesse shake tenha proteína. Mesmo que nesse shake tenha proteína. Então, assim, a gente tem que mastigar, gente. E a gente não pode trocar a nossa vida 100%. Uma coisa é você ter um shake, ter um whey em casa para um momento de correria. Não deu tempo. Tá. Eu preciso comer, eu preciso de proteína na minha dieta nesse momento. Eu estou restringindo muito proteína animal, então eu preciso de proteína vegetal. Então, assim, isso pode ser interessante. O shake pode ser interessante nessas situações. Tá. Mas a gente nunca deve substituir comida. Tipo, eu estou morrendo de fome, eu tenho um prato de comida lindo na minha casa. Vou tomar um shake. Não vale a pena. Comida tem sempre muito mais nutriente e é muito mais saudável. Então, a gente põe o xizinho. Tá aqui, então não vale a pena. Não vale a pena. Vamos para o próximo tema? Olha lá. Será que vale a pena consumir produtos diet, produtos light? Você me conta daqui a pouquinho. Doutora, vamos lá. Esse aqui é polêmico. É muito polêmico. Vale a pena consumir produtos light, produtos diet? Então, a gente tem que entender o que é um produto light e um produto diet. Tá. O produto diet, ele é feito para ter baixo índice glicêmico. Tá. Para suprir a necessidade de diabéticos. Então, eles podem ser muito calóricos, às custas de gordura, ou proteínas, ou outras coisas. Então, vale a pena trocar um light por um diet? Às vezes não, tá? A gente tem que olhar as calorias desse produto. Porque não necessariamente porque é diet, tem pouca caloria e vai te ajudar a emagrecer. É porque a indústria tem que deixar ele gostoso. Para ficar gostoso, ou é com açúcar ou é com gordura. Ou com gordura. Não tem outro Então, jeito. ele tem que substituir várias coisas. Existem produtos diet que são de baixa caloria? Sim. Então, a gente tem que ler o rótulo, tá? E tem que entender para quem, como e quando a gente vai estar usando isso na nossa dieta. Tá? Agora, os produtos light, eles têm no mínimo 25% a menos de alguma coisa. Não quer dizer que é gordura, né? Não quer dizer que é gordura e não quer dizer que é caloria. Tá? Então, você tem que ver, é light, mas é de sódio. Então, você está tirando o sódio, não a caloria, não diminuindo a caloria. Então, você também tem que entender. Agora, os produtos zero, normalmente são 0 calorias. Então, se eu estou tomando um refrigerante normal e eu substituo por 0 calorias, isso é interessante na dieta. Entendi. Entendeu? Então, agora, a gente pode viver só de produtos light diet, agora está muito caro, né, Carol? Então, Sim, não é natural, né? Não é a você feira, tá usando, né? você está usando adoçantes, acidulantes. Então, assim, é interessante que a gente também, além disso, reduzir as porções. Se você está tirando 25% de caloria, você vai diminuir 25% da sua porção. Entendi. Tá? Então, isso pode ser também interessante, principalmente para a gente agora, que tem que economizar também na feira, usar alimentos da estação, da época, para pegar alimentos mais baratos e evitar desperdício. Então, a gente está reaproveitando isso e fazer porções um pouco menores. E aqui você deu o exemplo com 3 coisas bem interessantes, que é o refrigerante,
um leite condensado, isso aqui é um leite condensado, É né? um leite condensado. E aqui é um creme de leite, que independente de você tirar o que for daqui ou daqui, continua calórico. Isso aqui você pode tirar o que você continua calórico. Ele continua calórico, Isso aqui ele é mais você levinho, também, né? você tira, você bota o adoçante, é gordura pura. Então, assim, no final entramos no... E na verdade só tira um pouco de Não é verdade? açúcar, né? Ele também é muito calórico. É Então calórico. todo mundo fala assim, nossa, a gente vê muito na internet aquelas receitas, né? Mundo fit, não sei o que do fit. Aí você vai ver, tô usando leite condensado light. Aí, faz diferença? Ai, come um pudim inteiro, Carol. Não adianta, Não você dá não vai com esse emagrecer. Doutora, você fazendo isso. pode dizer que o tal do ser fit, ser isso, os termos que a gente usa hoje, eles podem ser bem empregados quando a gente pensa que a gente gasta mais do que consome? Então, assim, independente do que seja, se a gente gastar mais do que a gente consome, a gente está dentro dessa questão do fit, desse tanto de termo que o povo diz. Com certeza. A gente tem que ter moderação e rotina. Se você me perguntar o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu vou começar uma dieta? Rotina, sabe? Entender o seu dia a dia, entender que sobra. O grande problema da gente hoje a população está cada vez mais obesa. Ontem eu li uma matéria, uma pesquisa que em alguns anos, 30% da nossa população vai estar com obesidade, Nossa. Carol. E isso está acontecendo por quê? Fácil acesso a alimentos, os alimentos mais baratos normalmente são os mais calóricos e a gente não tem moderação. A gente não gasta tudo que a gente consome. Então, a gente acaba poupando dentro da gente, nosso corpo não está adaptado para isso, gente. E fazer dieta não é fácil, a gente sofre tanto, a gente tenta, parece que enxugar gelo, a gente acha que não tá fazendo um monte de restrição, aí é porque eu vi na internet, porque se eu restringir isso eu vou emagrecer, mas não é bem assim. O corpo tem que funcionar, o emagrecimento é o somatório de um bem-estar. Tá? Então, às vezes, você não precisa de tanta restrição, você precisa entender o papel de cada alimento em cada momento do dia. Perfeito. Tem mais um, olha lá. Consumir chás emagrecedores. Então, olha só, gente, o chá é muito legal. Qualquer tipo de chá carrega água, faz você beber água, alguns são termogênicos, alguns têm vários nutrientes, mas não emagrece, gente. O que emagrece é a gente gastar mais do que a gente consome. Sem dúvida. É isso. Não é porque eu tomei um chá e comi um monte que eu vou emagrecer. E isso gera também uma frustração muito grande. Fala assim, nossa, mas eu tô tomando aquele chá emagrecedor, eu usei remédio. Porque as pessoas veem chá com remédio, né? Eu usei um remédio e não emagreci. E agora? Eu não consigo emagrecer, eu sou competente em várias áreas, eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque não tá certo, gente. Não existe milagre na vida. Não, o chás, e aqui a gente já fez pautas várias vezes, as ervas têm propriedades importantes, né, doutora? Sim. Que podem auxiliar, assim, o intestino. Ajudam né? várias coisas. Mas emagrecer, não. Emagrecer, a gente não explode gordura, a gente não some com a gordura, não tem como a gente tirar a gordura e jogar nas fezes. Aquela gordura que a gente vê nas fezes, quando a gente toma alguns medicamentos ou chás, etc., é a gordura do nosso alimento que a gente acabou de consumir. Não é o que tirou da... Não é o que tirou, a gordura não migra. Entendi. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai perder peso, essa gordura que está acumulada, ela vai virar energia térmica, que é para manter a nossa temperatura, ou mecânica, que é para a gente andar e caminhar. Perfeito. Tá? Então, isso ajuda a ter uma nutrição melhor, né, Carol? Não? Então, vamos botar aqui, ó. Pronto. E perguntinha do público. Ops, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Sônia. Um beijo. Tomar uma guarapa de cana de vez em quando engorda, faz mal. Porque é o caldo de cana, né? E quem gosta é açúcar puro, né? É açúcar puro. Nosso açúcar é como se fosse uma garapa de cana, sim, mas concentrada seca, tá? Então, de vez em quando, não vai engordar. Nada de vez em quando, mas o negócio é a sequência e o que você está comendo na sequência. Você tomou caldo de cana hoje, amanhã você comeu uma lasanha inteira, depois da manhã. Então, assim, é o somatório de coisas e é o somatório do não gastar. Pensei nisso também. Tipo assim, toma lá o caldo de cana e depois você treina mais, você treina bastante, intenso, você gastou. Um atleta pode muito bem, um atleta de alta performance, ele gasta uns 5.000, 6.000 calorias dia. Surreal. É muita caloria, então ele pode tomar sim o caldo de cana, às vezes até deve
tomar o caldo de cana para ter o rendimento. Mas se a gente não é atleta, se a gente não tem esse consumo energético diário, muito cuidado, isso pode sobrar. Tem mais. Maria Ângela, obrigada, um beijo. Sou diabética, tenho colesterol e triglicérides alto e não consigo ficar sem pão. Passar para pão integral resolve? E biscoito de polvilho? Bora responder essa. Então, adoro essa pergunta. Pão é pão, qualquer que seja o pão. Pode ser integral, sem glúten, todos vão farinha e todos são fonte de carboidrato. O pão integral é mais interessante porque ele tem mais fibra, então abaixa o índice glicêmico. Então, no caso do diabetes, talvez seja interessante. Outra dica, colocar salada, fibra nesse pão e uma proteína, que também vai abaixar o índice glicêmico do pão. Então, ele fica mais adequado para diabéticos. Se você tem uma dieta de restrição calórica, muito cuidado com a quantidade de qualquer pão que seja, tá? Porque aí ele vai estar fornecendo energia e você tem que gastar essa energia, tá? Mas essas dicas de colocar mais fibra, de escolher o integral, são sempre muito interessantes. E a gente tem que tomar cuidado porque, assim, biscoito de polvilho é mandioca, também é calórico, só que o volume, por ele ser fofinho, às vezes compensa mais. A quantidade de caloria por unidade é um pouquinho menor, mas ele não deixa de ser um carboidrato. Sem dúvida. Né? Tá. Então, assim, a tapioca também muito cuidado, não é porque é tapioca que é mais saudável. Às vezes, em questão de calorias, é a mesma coisa. E a tapioca também tem uma ação de prender um pouco o intestino. Então, para dietas que você tem muita diarreia, o intestino irritável talvez seja um ótimo alimento, mas para quem é muito constipado, às vezes não é uma boa troca. E sabe o que eu pensei agora, doutora? Eu vou colocar aqui que a gente fala muito da questão do low carb e tal, e farinhas que entram no low carb, que são as farinhas das oleaginosas. Tem que ter cuidado também, gente, porque no final as oleaginosas são gordura pura. Então, se a gente está falando que isso aqui é carbo puro, o outro é gordura pura. Então, para ficar muito gostoso, ou ele vai ter o amido, o açúcar, ou ele vai ter a gordura. Então, no final, a gente tem que ter o equilíbrio mesmo para este ou para o que é o low carb, que vai ter mais gordura. Não, às vezes a farinha de amêndoa, que é muito usada no low carb, ela tem mais caloria que a farinha de trigo. Exato. Então, dependendo do que você for usar, se você só quer emagrecer, não é interessante. A conta fica igual, ou maior. Ou maior. Então, a gente tem que entender muito isso. Então, às vezes, o profissional da área ajuda muito. Tira esse peso de você. Se você está em casa e está tentando e não emagrece, procura alguém para te ajudar. Não fica tentando mais e perdendo a esperança, sabe, Carol? Também acho. Dá tempo da última, Glaucia? Dá tempo, eu adoro quando ela fala que dá tempo. Águida, obrigada, um beijo. Tirar totalmente o açúcar e, na necessidade, substituir por stevia ou xilitol, seria uma forma radical, saudável para um resultado melhor? Então, gente, tirar totalmente o açúcar. O que é açúcar? A gente não consegue, tá? Você comer uma fruta, você vai ter açúcar. Se você comer um pãozinho, você vai ter o açúcar. Agora, tirar o açúcar de adição pode ser interessante. Usar uma stevia pode ser interessante num primeiro momento, mas tenta aderir àqueles alimentos com o seu próprio sabor. Eu acho que o legal brasileiro tem um paladar muito adocicado. Então, se a gente aprende a comer as coisas com o gostinho que elas têm, isso é mais saudável, tá? E é o hábito mesmo. Você fica um tempo sem comer, às vezes você vai depois comer um negócio que tem açúcar e fala, nossa, mas que doce, nossa, dá até aflição. Você não consegue. Né? Então é muito hábito. Então, e teve uma polêmica muito grande agora das mães, dou açúcar pro filho, não dou. Sabe aquela pequeno, quando tem que entrar, quando tem que entrar. Quanto mais você atrasar isso, quanto mais o paladar for um paladar natural, você atrasar esse açúcar de adição, vai ser melhor. Sem dúvida. Tenho que encerrar, mas encerro com a seguinte frase. No fundo, a gente se conhece, sabe o que faz bem e o que faz mal. Com certeza. Não é verdade? Doutora, tenho que ir, doutora, mas eu adoro quando você vem, você volta logo, porque os papos são muito bons. Vai lá no Instagram da doutora, que é sempre impecável, tem muita dica bacana, inclusive dica de alimentação, de gastronomia, que a doutora cozinha muito. @doutora abreviado Ana Luísa Vilela, @doutora abreviado Ana Luísa Vilela, vai lá. Chegaram muitas perguntas, se você puder depois responder. Tá, vamos responder todas. Beijo, obrigada. Obrigada, Elegantérrima, como sempre. Obrigada, doutora.